Veja, como é que o apóstolo Paulo explica teologicamente que a lei, ela teve um papel temporal dentro do propósito de Deus. Isto é, a lei, ela não se estende de eternidade a eternidade, como muitos pensam e assim ensinam. Não, a lei de Deus, ela existe desde o céu, quando tudo era perfeito, e aí depois continuou a existir no Éden, e existiu na época de Moisés, e existiu na época de Cristo, e existe hoje na era da igreja, e vai existir pela eternidade sem fim. Isso não é verdade. A Bíblia nos ensina, e o apóstolo Paulo categoricamente nos afirma que a lei, ela desempenhou um papel temporal. Observe, Gálatas capítulo 3, leia então comigo o versículo 16 que diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. E digo isto, 17, atenção, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. A lei que veio 430 anos depois não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Ora, foi adicionada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Eu quero explicar para os irmãos como que Paulo, ele pensa a questão do tempo da lei. Olhem para mim por um momento. Imagine que, diz a Escritura no capítulo 3, versículo 17, 430 anos antes da lei. Considere comigo, 430 anos antes de Deus entregar a Moisés a lei no Monte Sinai. E portanto não havia ainda a lei. Porque de Adão até Moisés não havia ainda a lei. Romanos capítulo 5, versículo 12, 13 e 14. Antes de vir Moisés, a lei não havia. Tanto é que em João capítulo 1, versículo 16 diz: a lei veio por intermédio de Moisés. Então Paulo está argumentando e dizendo: antes que viesse a lei, exatamente 430 anos antes da lei, Deus apareceu a Abraão. Abraão, protótipo da fé, do pai da fé, aquele que representa todos os que haveriam de crer em Jesus Cristo, uma vez que o evangelho foi pré-anunciado a Abraão. Deus apareceu a Abraão, disse: Abraão, eu farei de você uma grande nação. Eu vou te abençoar grandemente. Por meio do teu descendente, eu abençoarei todas as famílias da terra.